finalizar essa nossa série de vídeos que utilizou os dados da epidemia do Covid-19 na China até esse momento e está estudando conceitos importantes e que todo estudante de medicina precisa saber de epidemiologia descritiva, eu vou conversar com você sobre mortalidade e letalidade. Lembrando que os vídeos sobre prevalência e incidência encontram-se aqui na descrição desse vídeo. Se você ainda não assistiu e estudou esses dois conteúdos, corre lá e dá uma olhada. Eu sou o Carlos Cunha, sou médico de família e epidemiologista e esse é o Gabaritei Preventivo e Social. Se é a sua primeira vez por aqui, eu queria te dizer que deixei aqui na descrição o link para um vídeo onde eu te conto um pouquinho sobre quem eu sou. Falo um pouquinho da minha trajetória como médico e professor. Tem também o endereço do meu currículo Lattes. Caso queira saber mais sobre mim, é só conferir. Então tá, hoje os temas da nossa conversa serão mortalidade e letalidade. Para a gente estudar corretamente uma doença, principalmente uma doença nova e desconhecida, como é o caso do Covid-19, e também para estabelecer uma relação dessa doença com a população que está envolvida com ela, nós precisamos medir a ocorrência dessa doença na população através da contagem de óbitos. Precisamos fazer isso. É muito importante. E nada mais atual do que o exemplo do novo coronavírus. Uma doença nova, com padrão desconhecido, uma das principais informações que a gente precisa monitorar é como se dá a ocorrência de óbitos em decorrência dessa nova patologia na população envolvida. E são justamente essas informações que nos oferecem os coeficientes de mortalidade e letalidade. É muito comum uma confusão nesses dois conceitos. Geralmente as pessoas chamam de mortalidade o que na realidade é a letalidade da doença. Já já eu vou esclarecer isso com você. Mas antes, eu só queria te falar mais uma coisa. Esses coeficientes nos passam, eles representam uma ideia do risco ou da probabilidade que qualquer pessoa na população venha a morrer em decorrência de uma determinada doença. Ou simplesmente o risco de morrer quando a gente estiver falando do coeficiente de mortalidade geral. E já que a gente entrou nesse tópico, os principais coeficientes ou taxas de mortalidade que a gente costuma calcular são o coeficiente de mortalidade geral, de mortalidade infantil, de mortalidade por causa e a letalidade. Apesar de existirem vários outros coeficientes que também são bastante usados. A gente vai estudar aqui o coeficiente de mortalidade por uma causa específica, aqui no nosso estudo, o Covid-19 na China, e a letalidade dessa doença. O coeficiente de mortalidade por causa é calculado da seguinte forma. Ele é o número de óbitos por determinada causa, num determinado período, multiplicado por 100 mil, dividido pela população na metade do período. Como geralmente nós calculamos o coeficiente de mortalidade num ano X, nós precisamos definir o nosso denominador. E nesse denominador nós colocamos a população do local na metade do período. Para isso, o dado que normalmente é utilizado nesse cálculo é a população do local em 1º de julho daquele ano em questão. Dito isso, o exercício que a gente vai fazer agora é de calcular o coeficiente de mortalidade pelo novo coronavírus na China até o momento. Note que, obviamente, nós não temos a informação de todo o ano de 2020 ainda. Por isso eu vou utilizar os dados que a gente tem até o momento e que são os mesmos já apresentados nos vídeos sobre prevalência e incidência. Então, pega a calculadora e digita aí. Óbitos pelo Covid-19 na China até o momento. São 3.218 óbitos. 3.218. Multiplica por 100 mil. 100 mil igual. Divide isso pela população da China. A população da China, nós vimos no vídeo anterior, 1 bilhão, 410 milhões e 70 mil pessoas. Isso dá igual, aí na tela, 0,23. 0,23 o quê? 0,23 óbitos para cada 100 mil habitantes. Esse é o coeficiente de mortalidade do Covid-19 na China até o momento. Note, pessoal, que isso é o mesmo que dizer 2,3 óbitos para cada 1 milhão de habitantes. Nós podemos utilizar esse recurso se a gente não quiser trabalhar com um número menor do que 1, o 0,23. Aí a gente multiplica o numerador e o denominador por 10. Dizer que o coeficiente de mortalidade pelo Covid-19 na China até o momento é 0,23 óbitos para cada 100 mil habitantes é a mesma coisa que dizer que o resultado desse coeficiente é 2,3 óbitos para cada 1 milhão de habitantes. E a letalidade?
A letalidade vai dar a relação do número de óbitos por determinada causa e o número de pessoas que foram acometidas por tal doença. Ela nos dá uma ideia de gravidade da doença, uma vez que indica o percentual de pessoas que morreram dentre todas as pessoas que tiveram o diagnóstico confirmado. Na verdade, na realidade, é a confusão que a maioria das pessoas fazem. Chamam de mortalidade, o que na verdade é a letalidade da doença. Esses dados que a gente vê na imprensa sobre a mortalidade do Covid-19 na China ser de 3%, na Itália de 6% e assim por diante, na verdade o que eles estão falando de fato é sobre a letalidade do Covid-19 naqueles países. Beleza? Então o coeficiente ou taxa de letalidade é o número de óbitos por determinada doença, em determinada área e período, multiplicado por 100 ou por 1000, dividido pelo número total de pessoas com a doença na mesma área e período. Bora calcular a letalidade do Covid-19 na China. Pega a tua calculadora aí. Número de óbitos pelo Covid-19 até o momento na China, 3.218. Multiplica por 100, igual. Divide pelo número de casos confirmados da doença, 81.000, dividido por 81.000, 102, igual. 3,97. 3,97 o quê? 3,97 óbitos para cada 100 pessoas com diagnóstico confirmado. E isso é o mesmo que dizer que a letalidade é de 3,97%. A partir daí você pode fazer diferentes contas, calcular por faixa etária, por exemplo. É inclusive esse dado que mostra a gravidade nos idosos. Ao calcular o número de óbitos na faixa etária dos idosos e dividir pelo número de casos confirmados nos idosos, se viu que a letalidade é bem maior, na faixa de 15% a 20%. Então não se esquece isso, a letalidade nos dá uma ideia da gravidade da doença. Feito? Então no estudo de hoje era isso. E com esse vídeo a gente fecha a série de estudos sobre prevalência, incidência, mortalidade e letalidade. Se você gostou, não deixa de curtir o vídeo, compartilhar com os colegas para a gente aumentar nossa comunidade de estudos nesse período de quarentena. E me segue aqui nas redes sociais para ser notificado sempre que um material novo for postado. Aproveita e me conta nos comentários o que você achou da letalidade do Covid-19. Você conhece alguma doença infecciosa que tenha uma letalidade maior do que a do novo coronavírus? Qual? Me conta, eu quero saber. Um forte abraço